Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos, estamos estudando o terceiro trimestre de 2023, tratando sobre relacionamentos em família. Na aula de hoje, iremos aprender algo importantíssimo para o bom ajustamento do relacionamento familiar. Iremos tratar sobre o ciúme, o mal que prejudica toda a família. Queridos, não há nada pior para um relacionamento do que o ciúme. Seja qual for o tipo de relacionamento. É claro que nós estamos tratando aqui no relacionamento familiar. Não estamos tratando diretamente também do ciúme no relacionamento conjugal, mas é claro que é importante fazer esta abordagem. O ciúme destrói vínculos. O ciúme faz a pessoa ciumenta ver aquilo que não existe. O ciúme faz a pessoa ciumenta gerar aquilo que o coração dela imagina. Então, precisamos ter cuidado para que o ciúme não eclipse os nossos olhos, não nos cegue, não nos deixe sem enxergar a realidade de forma verdadeira e traga grandes consequências para o relacionamento conjugal e, concomitantemente, para o relacionamento familiar. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre do ciúme incontrolado. É claro que todos nós, pelo cuidado que temos com o outro, sentimos um certo nível de ciúme, mas o ciúme exacerbado, sem controle, traz destruição, traz problemas gravíssimos e que, se nós orarmos a Deus para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, e uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio, nós vamos conseguir controlar o ciúme e ter um ambiente familiar saudável para a glória do nome de Jesus. Ok? Então vamos à nossa lição de número 3 nesse segundo trimestre de 2023. Muito bem, queridos, como eu disse, lição de número 3, do dia 16 de abril de 2023. O título da nossa lição é Ciúme, o mal que prejudica a família. Eu disse já aqui e repito, nós vamos tratar aqui do ciúme no relacionamento entre irmãos. Mas o ciúme é doentio, o ciúme é exacerbado, exagerado, sem controle, é doentio, é adoecedor, é complicado em todos os níveis de relacionamento. O texto áureo está em Tiago, capítulo 3, e o versículo 16, que nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, o ciúme, embora o texto não está citando aqui, o texto de Tiago não está citando diretamente o ciúme, mas ele faz parte dessa família aí, ó, da inveja, espírito faccioso, perturbação e toda obra perversa, principalmente a perturbação. Irmão, o ciumento perturba a vida do outro. Rapaz, o ciumento acaba com a paz, com a tranquilidade, acaba com um ambiente saudável. O ciumento, a pessoa ciumenta é terrível. Que Deus nos guarde. Verdade prática nos diz o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Perceba que a nossa lição vai falar de forma muito própria que só o fruto do Espírito é capaz de superar esta emoção. O ciúme é uma emoção, é um sentimento. E ao estudar comportamento humano, nós aprendemos que as emoções, elas surgem por diversas razões, principalmente movidas no nosso inconsciente. Agora, você sabia que nem toda emoção é verdadeira? Aliás, a maior parte das emoções que nós sentimos não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Às vezes, a pessoa se entristece por um fato que não deveria causar tanta tristeza. Às vezes, a pessoa olha para outra e fala: mas esse irmão não gostou de mim. Não, é sua emoção. São as suas emoções que estão falando. Cuidado com as suas emoções, porque as suas emoções podem te enganar. A Bíblia fala como centro das vontades das emoções, a Bíblia chama sempre de coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso.
quem o conhecerá? Nós ainda não desenvolvemos como seres humanos, é preciso trabalhar isso, mas a maioria de nós, seres humanos, não desenvolvemos a capacidade de ter o pleno controle das emoções. Eu procuro ser o mais equilibrado possível nessa área, como já disse aqui em aulas passadas, parece na lição de número 1 ou na lição de número 2, eu disse que eu sou estudioso do comportamento humano já há algum tempo, já fiz curso de psicologia pastoral, fiz curso de coaching integral sistêmico, onde a gente trabalha justamente essa integralidade, né, entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. É, faço curso de psicanálise, então, sou terapeuta, a gente trabalha com essa área. E ainda assim, tem dias que eu me pego assim, escapulindo, deixando as emoções tentarem me roubar, ou em alguns momentos eu sou furtado pelas emoções, que depois, quando a minha ficha cai, eu falo, puxa vida, isso era só uma emoção. Isso era só um sentimento que eu gerei e que não condiz com a verdade dos fatos. Então, o ciúme é uma emoção e nós precisamos ter cuidado com essa emoção. A palavra-chave da nossa lição é ciúme, algo terrível, perturbador e destrutivo para os relacionamentos. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 4, versículos 11, versículo 18 e depois capítulo 23, depois versículos 23, 24 e 28. Então, Êxodo capítulo 37, falei tudo errado aqui. Êxodo capítulo 37, do versículo 1 ao 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Quem é Israel, gente? Jacó. Jacó sofreu muito por um problema estudamos a lição passada, por um problema de predileção dos pais pelos filhos. Ou seja, o seu pai, Isaac, amava o seu irmão Esaú e a sua mãe, Rebeca, amava Jacó. Jacó sofreu. Lembra que eu falei na aula passada sobre o problema de vícios de repetição por crenças enraizadas através de uma transferência psicológica? Aquilo que Jacó sofreu, agora Jacó está fazendo. Ele está amando mais José do que os seus outros filhos. Ah, ok, os outros filhos pecavam, os outros filhos erravam, os outros filhos tinham maus comportamentos. Maravilha, mas o pai não podia amar mais um filho por causa do comportamento dos outros filhos. Ele tinha que tratar cada um de acordo com aquilo que era necessário. Mas o amor não era para ser maior para um filho em menosprezo dos demais. Então, e Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Olha, por causa de um amor descontrolado, por causa de uma situação de predileção por um filho, ele mesmo, Jacó mesmo, Israel aqui, ó, Jacó, o filho que sofreu com a predileção do pai pelo irmão, ele mesmo está gerando um ambiente insustentável entre os irmãos. Seus irmãos, pois, o invejavam, ou seja, aí aqui já é um outro problema, que é um resultado do caráter dos próprios irmãos de José. Então, seus irmãos o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Olha os problemas de uma família. Os irmãos se unem para matar o caçula, para matar o mais novo, porque o pai ama o mais novo. Porque o mais novo contou uns sonhos lá que está deixando transparecer que os outros irmãos vão servir o mais novo.
Agora, como eu disse aqui, os outros filhos de Jacó também têm um problema de caráter. Porque eles tinham que pensar o seguinte: ah, se Deus vai fazer isso com José, isso aí é nosso benefício também. Eles pensam o seguinte: se Deus vai prosperar José mais do que nós, então a gente tem que matar José antes que Deus o prospere. Olha que loucura! Gente, isso aqui é uma família. Isso é uma família de um dos patriarcas, o segundo na descendência. É a família de Jacó. É a família de onde Jesus ia descender. E essa família está enfrentando um problema desse. Ah, não, Deus vai abençoar um dos nossos irmãos mais do que nós. A gente não pode aceitar isso. Esse cara vai dominar sobre nós, ele é o irmão mais novo, então vamos matar antes que Deus cumpra os planos na vida dele. Olha, vê se isso não acontece até hoje nos nossos dias. Vê se na igreja, igreja também é família, entendeu? Igreja é um ambiente familiar. São várias famílias reunidas em uma só família. A gente não enfrenta isso também na igreja. Isso aqui vem de longe, minha gente. E viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tira, é, é, e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José, tiraram a José, tiraram, ficou um erro ali, ó. Tiraram, tá? Tiraram a José a sua túnica. A túnica de várias cores que trazia, a túnica que seu pai tinha dado, que diferenciava, a túnica dos hebreus tinha no máximo duas cores. Jacó fez uma túnica de várias cores para José. Então, de longe, quando batia o olho, aquele menino todo colorido, bonitinho que vinha lá, cabelinho arrumadinho pela mãe, pele bem tratada, cheirosinho, porque o pai tratava bem. Fala, não, esse camarada, nós temos que matar esse camarada. Ele está destacando demais entre nós. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. José pensou: ah, eles se arrependeram, estão me tirando daqui, vão me levar para casa. Não, meu amigo. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Problema, problema e problema instalado numa família por causa de ciúme de irmãos. Esse menino está preso agora, vendido para a caravana de ismaelitas, está indo para o Egito sem saber qual que é o rumo, como é que vai ser. O pai Jacó vai chorar, os irmãos vão arrumar uma confusão porque Rúben, o mais velho, impediu, na verdade, que José fosse morto, e aí deu aquela ideia de vender, que não sei o quê, porque os irmãos queriam matar. Rubens deu a ideia de colocar na cova, né? Rubens era o mais velho, mas acabou que ele colocou ali para depois tirá-lo, não conseguiu tirar antes, os outros irmãos tiraram e venderam para a caravana de ismaelitas. Enfim, Deus, contudo, tinha um plano em toda essa história. É claro, Deus é presciente. O plano de Deus já prevê todas as intempéries da vida, todas as adversidades que a vida cotidiana promove, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. José ia passar por um processo de treinamento até assumir o trono do Egito e livrar os irmãos que queriam matá-lo. José é isso. José é aquele que diz: ah, Deus me fez esquecer, Efraim, Deus me deu em dobro, Manassés, ou seja, aliás, Deus me fez esquecer, Manassés, Deus me deu em dobro, Efraim, ou seja, José vai vencer e vai conseguir superar todas estas coisas. Mas foi um processo de um trauma familiar que aconteceu e que pode ser evitado na nossa família, começando pela por não termos predileção por nenhum dos filhos. Eu sempre digo: eu amo os meus filhos, todos, 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 todos. É claro que com uns a gente tem mais afinidade, com outros a gente trata cada um de acordo com aquilo que é preciso ser tratado. Primeiro ponto da lição: a falha no tratamento dos filhos. Primeiro parágrafo: a preferência de Jacó. Nosso comentarista nos coloca aqui que, naturalmente, quando são conscientes do seu papel, quando pai e mãe são conscientes do seu papel dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamentos de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção
a eles. Filhos não são iguais. É incrível como filhos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, do mesmo ventre. É incrível como que eles são diferentes. Às vezes a gente pensa, ah, não, meu irmão é igual a mim. Nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Totalmente diferente. E nós precisamos estar atentos a isso, a fim de tratá-los de forma correta, considerando a individualidade de cada um deles. Então, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas que eu fiz questão de anotar aqui. Identificação e relacionamento. Aí eu me identifico com meu filho. Aí eu, eu me identifico com a Axa, a minha filha mais velha, porque eu sou primogênito, ela é primogênita, ela acabou assumindo algumas responsabilidades. E eu preciso ter cuidado para não exigir muito dela e não cobrar menos dos outros. Ou não inverter, ou não exigir muito dos outros e cobrar menos dela. Falei, tadinha, ela é primogênita, ela sofreu mais coisas assim como eu. Eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio. O que que eu faço? Eu procuro encontrar em cada um dos filhos uma razão para amá-los do jeito que eles são. Cada um deles participou da minha vida e participa de forma efetiva. Cada um deles tem uma relevância na minha vida, pelo menos por um aspecto daquilo que eles são. Cada um deles. É claro que nós precisamos ter essa identificação com os filhos, mas precisamos ter cuidado para que essa identificação não reflita de forma equivocada no relacionamento. E aí, se nós tivermos esse cuidado, nós teremos relações equilibradas com os filhos. Relações equilibradas, relações de equilíbrio, onde filho saiba que ele é filho, mas que ele seja amado pelo pai e pela mãe, conforme deve ser verdadeiramente. Segundo parágrafo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo. Ciúme em meio
a preferência. Os filhos de Isaac, ou de Jacó, perdão, viram que o traje especial que o pai tinha dado pro caçulinha não era só uma questão de. Ah, não, essa foi a roupa que melhor vestiu em José. Não. Eles perceberam que aquela roupa tratava-se, demonstrava, significava, deixava patente um favoritismo da parte do pai. E por isso eles se aborreceram. Agora, o problema é que eles se aborreceram e não foram conversar com o pai. Aí eu fiz questão de observar isso aqui, ó. O ciúme como resultado da falta de diálogo. Os filhos de Jacó ali já tinham uma maturidade, já não eram mais adolescentes, crianças, não, eram homens. Eles podiam conversar com o pai, pai, senta que vamos fazer uma reunião com o senhor. Ó, o negócio é o seguinte, está acontecendo uma situação aí que está ficando chata pra gente. A gente está percebendo que o senhor está amando mais José do que nós, e isso está trazendo um desconforto muito grande, a gente não está se sentindo bem. Eles podiam ter feito isso, mas a falta de diálogo ali, combinada com a atitude de Jacó, e vamos colocar assim um traço complicado de caráter de filhos de Jacó, porque a gente vai ver que tinha uns filhos de Jacó que eram meio problemáticos, Levi e Simeão, por exemplo, lá, ó, mataram aquela turma de gente, desobedecendo o pai. Então, assim, um conjunto de fatores resultou numa combinação trágica. Então, é preciso ter diálogo, é preciso conversar, é preciso ter muito cuidado nesse tratamento com os filhos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Ó, José sonhou. E eu não penso que José falhou em contar os sonhos. Eu penso que José não falhou em contar os sonhos para a sua família. Ah, mas ele foi precipitado? Ok, ele era jovem, imaturo, mas ele confiava na sua família. Se a gente não puder confiar nos irmãos, em quem mais que a gente vai confiar? Só que o sonho tinha um caráter profético. Os sonhos de José tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Uma coisa que eu tenho dito é que eu aprendi a me alegrar com a prosperidade do outro. Eu aprendi a me alegrar com a prosperidade do outro. Meu irmão, quando Deus prospera meu irmão, quando Deus prospera alguém que está ao meu lado, meu Deus do céu, que bênção! Glórias a Jesus, é uma bênção. Quando Deus prospera quem está ao meu lado. Qual a dificuldade? José está tendo sonhos, como eu disse, é um conjunto de fatores, ok. Mas os irmãos, se Deus está mostrando que vai prosperar José, os irmãos tinham que dizer, glória a Deus, José é nosso irmão. Vamos amar José então ainda mais. Se José vai ser próspero, isso quer dizer que nós seremos prósperos juntamente com ele. Só que a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Cuidado, porque você pode estar lutando contra alguém dentro da sua própria casa, através da vida de quem Deus tem um grande desígnio, inclusive para livrar a sua. Inclusive para livrar a sua. Segundo ponto da lição, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro parágrafo, a túnica, o símbolo do desprezo. O nosso comentarista deixa claro para a gente que a túnica colorida de José o colocava em destaque em relação aos outros filhos. Agora, vejam bem uma coisa, gente. Eu não posso, se alguém está numa posição de destaque maior do que eu não posso achar que é porque alguém está me desprezando. Isso é um problema. É claro, repito, aqui na família de Jacó tinha um conjunto de fatores, mas vamos nos alegrar, gente, quando Deus prospera outra pessoa. Vamos nos alegrar quando Deus abençoa nossos irmãos. Irmãos, se Deus está abençoando os nossos irmãos, nós estamos nos irritando com isso? Não, isso não pode acontecer, isso não é de Deus. Não é de Deus de forma alguma. Quem Deus está abençoando? O meu irmão. Então, glórias a Jesus, porque é o meu irmão que está sendo abençoado.
Olha, eu anotei aqui que havia um conjunto de fatores envolvidos na criação dos filhos, desde as disputas entre Raquel e Lia. É claro que esses meninos tinham crescido num ambiente onde duas irmãs disputavam a atenção do marido. Lia era feinha, tadinha, tinha os olhos esquisitos. Raquel era amada. eh, Jacó trabalhou por Raquel e acabou sendo obrigado a casar com Lia. Só que Raquel era estéril. Lia tinha filhos. Então Lia pensava, é só eu dar filho para esse homem que esse homem vai ficar feliz. Era uma disputa. Raquel era estéril, chegou um ponto dela falar com Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Aí Jacó falou, você tá doida? Porventura sou eu Deus? Se nós temos que ver com Deus, minha filha. Só que Jacó também não aprendeu nesse aspecto o exemplo do próprio pai. Deus abriu a madre de Raquel e ela teve dois filhos, José e depois Benjamim. Morreu no parto de Benjamim. E eles cresceram nesse ambiente de disputa entre duas mulheres de seu pai. É claro que eles receberiam essa informação, a psicologia ensina isso hoje desde o ventre, a psicanálise ensina isso, desde o ventre eles recebiam essa informação e isso ia resultar numa complicação futura que eles não souberam gerir, os pais não souberam gerir também e o resultado foi uma tragédia. Segundo parágrafo do segundo ponto. O ciúme, o agente de conflito familiar. Pensa num trem, gente, que é problema na família. Ciúme. Ciúme. Isso é extremamente complicado. Ó. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Segunda coisa que eu quero destacar aqui: a inveja, o rancor, e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. É por isso que Salomão destacou o ciúme desperta o furor. A terceira coisa que eu quero destacar aqui, a terceira coisa que eu quero destacar aqui é que não, a terceira coisa eu queria destacar aqui, eu queria separar aqui, ó. Deixa, é melhor eu voltar, pronto, que eu vou fazer a coisa direita aqui, ó. Eu queria destacar, oh meu pai, eu queria destacar isso aqui como a segunda coisa e a terceira coisa que eu quero destacar é isso aqui, ó. Como sabe, Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. Então vamos lá. Primeiro, o ciúme é uma emoção que tem a sua origem no egoísmo. Nós já falamos sobre o ciúme como uma emoção. Aqui nós estamos mostrando onde que ela tem a sua origem. Ah, eu quero essa mulher só para mim. Eu quero esse homem só para mim. Pastor, mas isso é errado? É claro que eu não estou falando que é errado você querer a esposa como esposa só para você. O marido como marido só para você. Mas espera aí, esse marido seu é pai, irmã. Esse marido seu é pastor, esse marido seu é um profissional. Então ele não é só seu. Como esposo, ele é só seu. Ele não pode ter outra mulher. Mas ele não é só esposo, ele é pai, ele é pastor, ele é profissional. Ô irmão, essa esposa sua, ela como esposa é só sua, mas ela é mãe. Ela é filha, ela é responsável por um grupo na igreja. Então, o egoísmo é querer. O que é esse egoísmo que gera, que gesta o ciúme? Não, é só meu. Ele é meu, ela é minha, é só meu. Não. Ela é mais do que sua esposa, meu amigo. Ele é mais do que seu marido, minha irmã. Então, ele precisa agir também. Tem outras coisas que ele precisa fazer. Segunda coisa, a inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o seu nascedor. O ciumento, geralmente, ele é invejoso, ele tem rancor, ele tem ódio. Geralmente. O ciúme é uma desgraça que nunca vem sozinha. Sempre vem acompanhados de outros agentes destruidores. E terceiro, como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. O ciúme faz a pessoa ciumenta ficar furiosa. Terrível. Se puder matar, ela mata. São crimes passionais. Aí matei porque amava, matei por ciúme. É por causa do furor despertado pelo ciúme. Nós não precisamos comprometer as nossas emoções com esse tipo de coisa. Nós podemos ter controle e equilíbrio e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus, a fim de que nós tenhamos
a nossa vida equilibrada. Não seja ciumento. Tenha ciúme. Tenha ciúme, é importante. Cuidado, mas não seja ciumento. Ontem um amigo meu me falou, eu sou ciumento. Eu sou ciumento, ele é pastor. Ele falou, pastor, eu sou ciumento. Eu sou ciumento com algumas coisas da igreja, eu sou ciumento com algumas coisas. Eu quero, eu tenho que preservar. Mas não é extremamente ciumento, né? Então a gente tem que ter esse ciúmezinho de cuidado e tal, mas sem oprimir o outro. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A extensão do ciúme. O ciúme traz problema na vida conjugal. O comentarista coloca aqui, ó. O ciúme traz problema em todas as áreas, ó. O ciúme traz problema. O ciúme pode trazer problema. Deixa eu grifar tudo aí eu leio. O ciúme pode trazer problemas na vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. É impossível viver bem num ambiente dominado pelo ciúme. A gente não quer ficar, a gente não quer estar ali, a gente precisa sair porque é um ambiente hostil. Terceiro e último ponto, os males do ciúme. Primeiro parágrafo, o ciúme pode causar tragédias familiares. E aqui o nosso comentarista coloca que não são poucas notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Eu escrevi aqui, ó, que o ciúme cega e faz a pessoa enxergar somente o que o coração dominado pelo ciúme projeta. O ciúme cega e a pessoa só vê aquilo que ela projeta. Não, é isso mesmo que está acontecendo. É isso mesmo, eu estou vendo. Não, não existe. O ciúme está gerando isso. O ciúme está gerando isso. Tem gente que o ciúme dela faz enxergar coisa que nunca existiu. É um ciúme doentio. E para a pessoa cria uma imagem psicológica que faz a emoção da pessoa a reagir como se aquilo que ela está imaginando realmente existisse. A pessoa adoece, a pessoa, meu Deus do céu, é algo terrível. Segundo parágrafo, o ciúme entre os santos de Deus. Infelizmente, entre os santos de Deus, tá aqui, ó. Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. O ciúme separa, o ciúme destrói, o ciúme joga por terra bons relacionamentos, boas amizades, bons relacionamentos conjugais. O ciúme, ele chega. O ciúme, eu falo que o ciúme é como uma gangrena. O ciúme é algo que vem e ele começa realmente destruir a vida das pessoas. Ó, meu iPad deu uma desligadazinha aqui, gente, mas eu vou tentando ligar ele aqui e a gente continua a aula, tá bom? Pra gente não interromper aqui. Então, o ciúme, ele vem e realmente destrói, acaba com o relacionamento, acaba com tudo. O ciúme é como uma ferrugem que vem sobre uma superfície e vai deteriorando, deteriorando. A superfície está ali, mas é uma questão de tempo para ela realmente acabar. Terceiro e último parágrafo da nossa lição, vencendo o ciúme. Olha aí na sua lição, porque o iPad deu uma acabada de bateria aqui, mas está valendo. Na próxima aula ele já vai estar com a bateria carregada. Então, vencendo o ciúme. Ó, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Não deixe que a sua mente continue sendo alimentada pelo ciúme. Isso vai destruir, vai trazer um problema para você. Alimente a sua mente com coisas de Deus. Segundo, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. É claro que a emoção do ciúme compromete. É claro que a emoção do ciúme compromete, impacta a qualidade de vida. Agora, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Considere. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Queridos,
eu vou fazer questão de voltar para a câmera fechada para encerrar essa aula com você aqui, falando de algo importantíssimo. Quem sabe você que está aqui assistindo essa aula deixou, olha lá, olha o iPad voltando, gente. Quem sabe você que está aqui assistindo essa aula deixou essa raiz do ciúme encher o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa situação. Coloque a tua mente no Senhor. Coloque o teu pensamento em Deus. Peça ao Espírito Santo para ter misericórdia da sua vida, da sua alma e viva feliz. É possível viver uma vida totalmente diferente. Vamos lá? Câmera fechada. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas, emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Uma das grandes armas contra o ciúme é o fruto do Espírito. E dentre as virtudes do fruto do Espírito, o domínio próprio. Peça ao Espírito Santo para te dar uma nova concepção. Peça ao Espírito Santo para mudar a sua visão. Peça ao Espírito Santo, cria em mim, ó Deus, o fruto do Espírito. Me dê domínio próprio e você verá que a sua vida será totalmente diferente. Você terá uma vida muito mais prazerosa, porque a vida dominada pelo ciúme é doentia, tanto para quem está vivendo o ciúme, sentindo o ciúme, quanto para quem está ao seu lado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que a gente tenha, sim, aquele ciúminho, aquele cuidado. Eu tenho ciúme da minha esposa, dos meus filhos, eu tenho ciúme das minhas coisas, eu tenho ciúme dos meus amigos, eu tenho ciúme. Mas isso não faz com que eles sejam propriedades. Que nós temos um controle e que o fruto do Espírito nos ajude a vencer todas essas coisas. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima aula em nome de Jesus.